Oi, César, já está conectado, né? Oi, Já. Tudo bem Thalita. com você? Tudo bom, querida? Boa tarde às amigas e os amigos que nos assistem nesse momento. Obrigado por me receber no programa. A gente que agradece sempre você aceitar nossos convites para participar e estar aqui com a gente, César. Vamos começar falando sobre essa intimação de Bolsonaro para depor na Polícia Federal. Não é a primeira vez, né? Ele já depôs naquele outro inquérito que apura interferência na Polícia Federal. Falando, na verdade, dessa denúncia que veio de Sérgio Moro, né? Daí ele foi chamado para depor nesse inquérito. E agora vai falar sobre, nesse inquérito das fake news, sobre ele ter divulgado conteúdo de um inquérito que apura invasão hacker ali em 2018 no Tribunal Superior Eleitoral. Como que você está vendo? Uma decisão, um inquérito que é tocado inclusive por Alexandre de Moraes, né? Esse inquérito das fake news, que inclusive tem dado decisões importantes de combate a Bolsonaro, ao bolsonarismo. Então, é um momento importante de se discutir fake news e agora, mais uma vez, com essa intimação para depor. Como que você está vendo esse cenário, César? Me parece, Thalita, que de alguma forma a institucionalidade brasileira está tentando colocar um limite nos arroubos e nos excessos bolsonaristas que se manifestam a todo momento e de todas as formas. Então, eu começaria essa análise por te dizer o seguinte: já me parece um absurdo que no meio da maior pandemia do século, com quase 620 mil pessoas mortas, variantes, crise econômica, crise política, crise de todas as ordens, a institucionalidade brasileira, seja qual for a instância da institucionalidade, tenha que gastar tempo tentando botar algum tipo de freio e limite no próprio presidente da República, que deveria ser a pessoa que exerce o comando, que estrutura a unidade da federação, que articula de forma coordenada uma resposta mais adequada ao próprio vírus. Enfim, o Bolsonaro, a partir de março de 2020, se une ao vírus e continua unido ao coronavírus contra a população brasileira. Essa medida do TSE é mais uma prova disso. É mais uma prova porque isso está inserido no contexto das ações da fake news, né, que foram estão sendo movidas aí pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, e que, pasmem, o Bolsonaro utilizou para dizer que a eleição que ele ganhou foi burlada. Então, assim, é uma sucessão de impropérios e de coisas que não fazem o menor sentido, no momento em que a gente precisaria estar olhando para coisas definitivamente sérias. As pessoas estão morrendo de fome, morrendo por conta do vírus. E o parlamento brasileiro e a institucionalidade brasileira precisa ficar gastando energia com um presidente da República que é absolutamente inepto e que não para de falar besteira. E que diz que aqui é proibido usar máscara, e que vacina dá AIDS, e que vacina dá embolia. Enfim, um lunático completo. Assim, seria difícil achar em qualquer hospício alguém que eventualmente fosse mais alucinado do que o próprio Jair Bolsonaro na presidência da República. Agora, me parece que o TSE, Barroso, a despeito de todas as críticas, Thalita, que eu tenho a própria atuação do Barroso, eu acho que ele foi, de muitas maneiras, a análise aqui não é essa, mas ele foi uma peça fundamental em subverter o jogo democrático ao longo dos últimos anos, em vários momentos. Agora, nesse caso, o que a gente está vendo é que essas forças institucionais começam a perceber que, bom, se a gente não tomar medidas práticas a essa altura do campeonato, o que vai se produzir para 2022 vai ser incontornável. Porque a gente não vai ter um ano tranquilo ou um processo durante o ano eleitoral que seja minimamente parecido com o que a gente teve desde a redemocratização do país, fundamentalmente. Ano que vem vai ser um ano atípico, até considerando o que aconteceu em 2018, na própria ascensão do bolsonarismo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o que está acontecendo no Chile, o José Antônio Cast contra o Gabriel Boric, né? A eleição é domingo agora. O Cast saiu de 7% há 4 anos para 27%. Porque tem time Steve Bannon, tem o The Movement, tem a ultradireita internacional, todo o apelo que a gente vê estruturado na própria candidatura
do Bolsonaro. Então, o bolsonarismo já está se organizando para utilizar todas essas questões de contestar a segurança da urna, ele já vem fazendo isso há algum tempo, de dizer que o STF apoia a esquerda, que os ministros, enfim, tudo que a gente viu no próprio 7 de setembro, e que se a institucionalidade brasileira não for capaz de contornar isso a partir de agora, com ações como essa, por exemplo, tem que intimar. Essas pessoas precisam sentir o peso prático de que as suas ações produzem. Não é só ficar, a gente constatou que tinha fake news, mas nessa ocasião vamos deixar passar. Você vai tolerando, você vai tolerando. Isso vai chegar a um ponto em que não é mais contornável. Então, de muitas maneiras, essa medida do TSE se insere nesse contexto de tentar colocar um freio de maneira prática, de maneira objetiva, vai ao encontro do que o próprio Alexandre de Moraes já disse, que, olha, se acontecer esse tipo de disparo e de fake news em 2022, essas pessoas vão ser presas e a candidatura vai ser impugnada. Me parece que, de alguma forma, é a institucionalidade brasileira tentando a salvaguardar o que resta da nossa democracia, porque esse é o último limite, Thalita. Se a gente não impedir isso a partir de agora e ao longo dos próximos 10 meses, você vai ter um estabelecimento total de um regime de exceção e de um regime de caráter fascista no Brasil em definitivo. A gente discutiu quando o TSE realmente, enfim, falou sobre cassação da chapa Bolsonaro 2018, né? Sobre essa bronca que deram na chapa Bolsonaro-Mourão, né? Porque foi isso, foi meio uma passada de pano ali. Olha, fique tudo bem vocês terem feito isso em 2018, mas isso não pode se repetir. Se isso se repetir em 2022, é cadeia para quem disparar fake news, para quem atuar dessa maneira. Você acredita que isso, de fato, vai servir como um breque para que 2018 não se repita em 2022? Porque tudo sinaliza, César, para um ano 2022 bastante violento, né, em relação às campanhas políticas. Nossos analistas aqui têm alertado sobre isso, como vai ser um ano difícil em termos de campanha política. Você acha que realmente esses candidatos aprenderam ali com 2018? Ou isso vai ser tentado mais uma vez? Ou vão arranjar novas maneiras? Como que vai se dar essa campanha em 2022? Eu estou convencido que vai ser tentado novamente. Já está sendo tentado. Isso já é uma materialidade. Eu não preciso nem fazer exercício de futurologia nesse caso. Isso já está sendo. Isso já está sendo organizado. Existe coordenação central desses processos. Isso não são teorias da conspiração. São fatos, existe materialidade por trás disso. E sem dúvida, apesar de ter desidratado brutalmente, o bolsonarismo continua sendo tão unidimensional como ele sempre foi. Ele não tem outra alternativa a não ser apelar para o ódio, apelar para a segregação, apelar para o que eu chamo de elitismo histórico-cultural, que a gente já conversou um pouco disso em outras ocasiões. Então eu tenho certeza que sim, Thalita. Eu tenho certeza que o bolsonarismo, e não só o bolsonarismo, você vai ter a candidatura do Sérgio Moro, você vai ter, fundamentalmente, todas as candidaturas mais à direita que exploram o ódio e exploram a segregação e exploram o elitismo como plataforma política, deverão tentar abordagens muito similares e deverão comprar... Por exemplo, teve algo que passou despercebido que eu não sei se as pessoas notaram naquele áudio do André Esteves. Você lembra que ele foi gravado dizendo que ele tinha influência sobre o Arthur Lira, que ele estava, assim, bancando como se ele fosse... Enfim. E ele disse, porque a gente pode virar a eleição numa questão de uma semana para outra, disparando notícias para centenas de milhões de pessoas. O que ele quis dizer exatamente com isso? O que está sendo preparado? O que esse senhor sabe que já está sendo materializado e orquestrado nesse sentido? Então, me parece que não só vai ser tentado, mas como vai ter uma natureza de conluio jurídico, midiático, empresarial, assim como foi a própria Lava Jato. Isso está acontecendo no Chile. Você vê que... as narrativas são muito similares, entende? Os valores da família tradicional, a questão da segurança pública, não por acaso a gente vai discutir ainda hoje a questão do PL das armas, a questão da família cristã, dos valores da família tradicional, o anticomunismo,
tudo isso está sendo organizado no Chile com muita força. E através de grupos de WhatsApp. Exatamente quais inovações surgirão para o ano que vem é difícil, porque essa tecnologia evolui de uma forma tão dinâmica que a cada 2, 3, 4, 5 meses você tem novas interfaces e novas soluções. Agora, me parece que é fato que essas coisas vão ganhar muita ressonância ao longo dos próximos 10 meses.